Olá, aqui é Michel da Caiene Instalações, trazendo mais um novo vídeo para vocês. Não esqueça de deixar o seu like no final do nosso vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do consumo de energia dos aparelhos ar-condicionados inverter e o dimensionamento correto dessas máquinas. Muita gente tem postado no meu canal e perguntado sobre a questão de consumo de energia. E eu queria colocar para vocês o seguinte, é um pouquinho complicado a gente falar sobre a questão de consumo se a gente não tiver o correto dimensionamento da máquina. Por isso que os dois assuntos estão interligados, né? Hoje, no Brasil, nós temos várias possibilidades dessa instalação. Por isso é importante a gente ter o correto dimensionamento e entender exatamente como o cliente vai utilizar esse equipamento. Primeiro, nós temos que avaliar o local. Existem diferenças substanciais na questão do dimensionamento dessa máquina. Por exemplo, em uma residência, onde nós temos a possibilidade de ter um forro de PVC, temos a possibilidade de ter um forro de madeira, e temos a possibilidade de ter um forro laje. Tá? Isso faz uma brutal diferença na questão do dimensionamento da máquina e do consumo de energia. Vejam bem, nós podemos ter também um telhado de zinco, um telhado de barro ou mesmo somente a laje. Fora isso, nós temos a questão da disposição solar, norte, sul, leste, oeste. Isso também faz uma grande diferença. A temperatura em que as paredes na parte interna apresentam no verão. Aqui na Europa é um pouco diferente, mas aí no Brasil as paredes normalmente são feitas apenas de tijolos e um pequeno reboco na parte externa e na parte interna, não havendo nenhum tipo de isolamento térmico. Então isso também faz uma grande diferença. Então simplesmente falar em colocar uma máquina de 9.000 BTUs no ambiente de 12, 13 metros quadrados, a gente pode estar fazendo um grande erro. Tá? Às vezes a gente pode precisar de uma máquina um pouco maior. E o inverso também pode acontecer. Daqui a pouco você precisar de uma máquina menor para um ambiente um pouco maior, devido ao isolamento térmico, posição solar. Se esse ambiente, por exemplo, for num edifício, se for no lugar onde tem uma pequena incidência de sol, enfim, existem várias fórmulas para se calcular isso de uma forma correta. Tá? Uma dica que eu dou para vocês é baixar o aplicativo da LG, que está disponível na loja de aplicativos. Né? Vocês podem baixar isso no celular de vocês e lá ele vai fazer umas pequenas perguntas. Por exemplo, o tamanho do ambiente, quantas lâmpadas tem nesse ambiente, se elas são incandescentes, se elas são de LED, quantas pessoas vão habitar esse local, se existem outros equipamentos elétricos. Então tudo isso faz uma grande diferença na hora de se montar o projeto correto para o ambiente. Tá? Então a gente falar simplesmente, meu ar-condicionado está consumindo muito, meu ar-condicionado não desliga o compressor, eu preciso colocar numa temperatura aí de 18 graus, 20 graus para poder refrigerar, né? Porque senão ele não dá conta. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Passando algumas instruções básicas para vocês, que às vezes não têm um conhecimento mais técnico sobre isso, certo? O que pode ser feito? Além de se baixar do aplicativo, tá? A gente também tem que verificar o seguinte: a correta temperatura do ambiente deve ser setada entre 22 e 24 graus. Se você colocar uma temperatura inferior a 22 graus, o que vai acontecer? Esse compressor vai trabalhar sempre num regime de rotação mais alto. Tá? E isso vai trazer, consequentemente, um maior consumo de energia. O inverter, ele possui essa característica de aceleração e desaceleração do compressor, ou seja, ele trabalha em regimes de rotações diferentes. Quanto mais baixa for essa rotação, menor é o consumo de energia. Por isso é importante ter o correto dimensionamento do ambiente.
Então, quando você acionar o ar-condicionado inverter, o que vai acontecer? Em um primeiro momento, ele vai dar o start dele numa rotação baixa, ele vai começar a acelerar até que o ambiente esteja na temperatura em que você setou no seu controle. Depois disso, ele começa a reduzir a aceleração do compressor. Com isto, há a redução também no consumo de energia. Diferentemente do ar-condicionado convencional, onde ele faz o liga e desliga. Claro que se a temperatura do ambiente for atingida e, mesmo com a menor rotação possível do compressor, essa temperatura continuar baixando no ambiente, ele vai desligar o compressor. Isso é um comportamento normal. Muitas pessoas têm colocado, o meu inverter desliga o compressor, tem defeito. Né? Não tem defeito nenhum. Essa é uma característica dele. Mas antes de ele desligar o compressor, ele vai reduzir ao máximo a rotação do compressor, ou seja, a aceleração do compressor vai ficar na rotação mínima. Tá? Esse seria o ideal, certo? Então, muito cuidado com esses instaladores ou pessoas que dizem, eu já tenho experiência nesse ramo, você pode fazer assim que vai dar certo. Cuidado, nem sempre dá certo, ou quando dá certo, você às vezes acaba tendo um consumo um pouquinho maior de energia. Então, o importante é sempre procurar um técnico treinado, de preferência que seja recomendado pela loja autorizada aonde você adquiriu o seu aparelho ou onde você pretende adquirir o seu aparelho. E melhor ainda, às vezes até conversar antes com este técnico para que ele faça o correto dimensionamento desta máquina e, consequentemente, você tenha um menor investimento nessa máquina e também um menor investimento no consumo de energia. A gente sabe que é muito importante e no Brasil realmente a energia custa muito caro, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Mandem suas mensagens, mandem as suas perguntas e não deixe de colocar o seu like no nosso vídeo. Muito obrigado e continuo à disposição. Um grande abraço a todos.